Senhor, meus irmãos. Amém. Os irmãos estão felizes nessa manhã? Amém. Graças a Deus. Nós cumprimentamos a todos os irmãos que estão aqui conosco. Nós, então, por conta das nossas normas, regras e leis, nós temos que diminuir bastante o número de irmãos dentro do templo. Mas é uma alegria poder estar aqui com cada irmão. Também nós cumprimentamos aos nossos irmãos que estão em casa. Nós estamos transmitindo então esse culto ao vivo. Também queremos cumprimentá-los. E todos nós estamos orando e nós sabemos que em breve nós vamos estar todos juntos aqui louvando e agradecendo ao Senhor, conforme nós tínhamos nossos cultos anteriormente. Esse tempo vai passar. Enquanto não passar, nós vamos nos adaptando, nos adequando, e o Espírito Santo de Deus vai nos abençoando. Nós já estamos muito felizes pelo fato de podermos retornar, mesmo numa quantidade menor, reduzida, mas já é, queridos irmãos, uma bênção nós podermos retornar à casa do Senhor, claro, com todas as prevenções necessárias. Amém? Meus irmãos, hoje então nós vamos iniciar mais um trimestre. Então, o título da nossa lição desse trimestre é A Igreja Eleita. E o tema é Redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós vamos abordar alguns assuntos relacionados à igreja eleita, alguns aspectos da salvação, bem como a missão da igreja de Jesus Cristo. Então, um novo trimestre, os irmãos que querem a revista, lá atrás com o nosso irmão Samuel, ele tem as revistas então novas aí nesse trimestre. Então peço que os irmãos, por gentileza, fiquem em pé, nós vamos fazer a nossa leitura. E a leitura então se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1, o versículo 1 e o versículo 2. E para complementar essa leitura, também será lido Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. Então, Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. E também Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 7. A carta em estudo é a carta de Paulo aos Efésios. Os irmãos acharam? Bem, eu leio primeiro, depois os irmãos ajudem lendo em voz bem alta, tá? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que enquanto Apolo estava comigo, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, e sendo o povo que cresce e a voz dele havia de vir, isto é Jesus Cristo. E os que o viram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando lhes Paulo aos irmãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em línguas como profetizavam. E eles fizeram ao corpo uns 12 varões. Amém. Muito bem. Peço a gentileza dos porteiros passarem aqui. Nós vamos estar então recolhendo dízimos e ofertas, também orando por todos os irmãos que irão contribuir e também por todos os pedidos de oração. Nós temos aqui a nossa lista. Temos alguns nomes aqui que os irmãos colocaram. Mais alguém quer levantar a sua mão? Muito bem. O Senhor conhece a cada uma das nossas necessidades. É um ato de fé em que nós estamos colocando diante do nosso Deus. Então vamos fazer essa oração. Peço para o Diomedes passar aqui. Diomedes vai estar fazendo essa oração com a igreja. E depois o irmão Eliel canta um louvor. O irmão Eliel canta um louvor enquanto nós recolhemos os dízimos e ofertas então para a casa do Senhor. Salve os irmãos para o Senhor. Não retire a cabeça, vamos estar orando. Maravilhoso Deus, mais uma vez sim, na tua presença.
Te agradecemos por essa manhã, Senhor, que estamos na Tua casa. Pedimos agora a Tua bênção, a Tua graça sobre os irmãos que pediram oração, Senhor. Também pedimos a Tua misericórdia sobre a vida daqueles irmãos que estão aflitos, que estão desanimados. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Toma a nossa nação nesta manhã, Senhor, uma manhã de jejum, Senhor, que estamos jejuando. Abençoa o Teu povo, os irmãos que vão contribuir, Senhor, que possam contribuir com alegria, Pai amado. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Senhor, irmão, louvando ao Senhor com um corinho, agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus. Oprime com tuas mãos, com poder, vem me esconder. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também has de descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também has de descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também has de descansar. Se o trovão e o mar se erguendo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também has de descansar, pois sei que és Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos. Nesta próxima semana, nós teríamos no próximo sábado a nossa ceia, né? Então, nós vamos fazer durante a semana, como semana passada já fizemos terça, quarta, quinta, sábado, ontem, cultos. Então, acho que nessa semana nós vamos fazer também todos os dias. É bem provável que todos os dias, para atender então a todos os irmãos que querem participar da ceia, e também no sábado. Então, talvez vamos fazer alguns horários diferentes, intercalados. Mas os irmãos prestem atenção lá nos grupos, tá? Eu vou passando as informações então lá nos grupos de como nós vamos então realizar a Santa Ceia do Senhor. É um culto, né, que nós precisamos participar, mesmo que em número reduzido de irmãos, mas nós vamos fazer, nós vamos nos adequando, nos adaptando e vai dar tudo certo, certo, meus queridos irmãos? Também mais algum aviso, nós vamos estar transmitindo lá. Então eu peço para o Josias passar até aqui, e o Josias então vai estar nos transmitindo a lição esta manhã. Paz do Senhor, irmãos. É uma alegria nós estarmos na casa de Deus.
mais uma manhã, nós estudarmos a palavra do Senhor. Também nossos irmãos que estão em casa nos acompanhando. Vamos estudar então, como o pastor já comentou, nesse trimestre sobre a carta de Paulo aos Efésios, traz como título a Igreja Eleita, a Igreja redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta lição é comentada pelo pastor Douglas Batista, pastor da Igreja do Distrito Federal. Também ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia, excelente comentarista, e comentou a lição deste trimestre. Esta lição tem como objetivo principal, o objetivo geral, mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Nesta lição em específico, a primeira lição, que é a saudação aos destinatários, nós estudaremos então a autoria e a data desta epístola, identificaremos também para quem ela foi dirigida e seu propósito, o propósito da sua escrita e a mensagem contida nesta epístola. O texto-áureo da nossa lição, é Efésios capítulo 1 e versículo 2, para quem não tem a lição, porque nós estamos com lição em casa, que diz: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática da nossa lição traz: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A nossa introdução, então, ela diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a Igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante este estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então, neste trimestre em que nós estudaremos acerca da epístola aos Efésios, este estudo tem que nos levar à adoração a Deus e não somente nós adorarmos a Deus, mas a nossa vida ser transformada e nós aperfeiçoar o nosso modo de convívio cristão, nosso modo de conduta e de comportamento como cristão diante da igreja e também da sociedade. Então, o nosso tópico primeiro é a autoria e data desta lição. Eu vou fazer a leitura. Caso os irmãos forem fazer a leitura muito lá de trás, os irmãos que estão em casa e não têm a lição não vão ouvir e assim não vão poder acompanhar a nossa lição. Tá bom, irmãos? Não é porque eu sou egoísta e quero ler a lição tudo sozinho, é só por isso. Bom, a autoria então. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Versículo 1 e a parte A: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o seu nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, conforme Atos capítulo 13 e o versículo 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo, tribo de Benjamim, conforme Filipenses capítulo 3, no versículo 5. Nós já vamos ler esses textos. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Paulo então tinha esses dois nomes
Saulo, o seu nome hebraico, da sua origem judaica, e também Paulo, da sua cidadania romana. Paulo então tinha esta dupla cidadania, por isso continha então esses dois nomes, Saulo e também Paulo. Ele era conhecido como Paulo. Vamos lá, Atos capítulo 13 e o versículo 9. Atos 13 e 9, que diz: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando neles os olhos, diz. E aí continua a leitura. Perceba então, irmãos, que aqui já fica muito claro que ele tinha esses dois nomes: Saulo, também chamado Paulo. Ou seja, no meio dos judeus ele era conhecido e chamado como Saulo, e no meio dos romanos chamado de Paulo. Tá certo, irmãos? Por muito tempo eu inclusive já preguei que Saulo foi transformado, teve o nome trocado por Deus, mas ele já tinha esses dois nomes sempre. Ele foi chamado de Paulo pelos romanos, e de Saulo foi o seu nome de batismo, de nascimento, que ele pertencia então à mesma tribo de Saul, conforme Filipenses capítulo 3 e 5. Filipenses, algum irmão quiser bem à frente aqui, se quiser ler, nos ajudar, ler bem alto, Filipenses 3 e 5. Alguém achou? Vamos ler. Filipenses 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Aqui ele está falando dele mesmo. Saulo está então falando dele mesmo e dando a sua origem, dizendo de que tribo ele pertencia, qual era o seu povo, qual era a sua tribo. Então, como o nosso comentarista abordou, provavelmente foi então uma homenagem a Saul, o seu nome Saulo, que tem a mesma origem hebraica, Saulo e Saul. Tá certo, irmãos? Então essa é a autoria da carta de Efésios. Nosso irmão Saulo ou Paulo, dependendo de onde ele estava sendo chamado. Tópico 2, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, conforme Efésios 1 e 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, não escolhido por homens, conforme ele escreve a carta de Gálatas, a igreja da Galácia, que ele diz, vamos lá, ler Gálatas 1 e 1, que ele diz: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo, ele escreve em todas as suas cartas, ele diz Paulo, apóstolo de Jesus, mas ele não se intitulou apóstolo. Em todas as suas cartas ele diz Paulo, apóstolo de Jesus, ou seja, foi escolhido por Deus. Todas as suas cartas então trazem esta assinatura, que Paulo é um apóstolo de Jesus, mas que não foi escolhido por homens, mas sim por Deus. Amém, irmãos? Amém, irmão? Amém em casa ou não? Amém. Não respondemos então, irmão. 3. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica várias vezes na carta aos Efésios como prisioneiro de Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 1,
como prisioneiro do Senhor, no capítulo 4, versículo 1, ou preso do Senhor, como o embaixador em cadeias, no capítulo 6, versículo 20. Então isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, que foram as epístolas ou cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso em Roma, na prisão domiciliar, onde ele fica 2 anos. Então escreve a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e também a Filemon. Estas 4 cartas que então integram as epístolas da prisão, em que Paulo então escreve aos Efésios, à igreja de Éfeso, aos irmãos que estavam em Filipos, aos irmãos de Colossos e a Filemon. Tudo certo, então, irmãos? É uma epístola que Paulo escreve quando estava preso, redigida por Tíquico. Foi redigida por Tíquico e ditada então por Paulo, que esta carta aos Efésios foi escrita. Ela foi escrita, então, a sua data, o tópico 4 desta autoria data, desta parte introdutória, de acordo com Atos, aqui na nossa lição, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28 e versículo 30, em que ele está preso, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo. Esta data é uma data aproximada. A partir desta premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62. Ele esteve preso de 60 a 62, provavelmente, e a carta então foi escrita entre 61 e 62, como eu já falei, tendo Tíquico como seu portador, conforme ele mesmo escreve no versículo 21 de Efésios, capítulo 6, e o versículo 21, que ele diz: e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então Tíquico não era simplesmente alguém que só serviu para escrever e Paulo ditou e ele escreve aí, não, era alguém muito importante na obra do Senhor. Ele traz as suas características, ele era muito amado por Paulo e pela igreja, e também um fiel ministro do Senhor. Tíquico era alguém muito importante diante da igreja, não era simplesmente só alguém que escreveu. Automaticamente, já por ele ser alguém que redigiu uma carta, já se dá a sua importância para a igreja e também para Paulo. Tá certo? Então, irmãos, essa parte introdutória em que Paulo é o autor dessa carta, e a sua autoria, então, a sua inscrição por volta de 61 e 62, enquanto Paulo estava preso em Roma. Tá certo? E ele escreve essa carta, então, enquanto estava preso em Roma, com um destino. E qual era o destino? Vamos para o tópico 2, então, que era a cidade de Éfeso. Esta primeira parte da lição, ela tem bastante uma introdução histórica e introdutória da nossa lição, para nós, então, podermos abordar os assuntos que se seguem no trimestre, nos próximos domingos. A cidade de Éfeso, então, ela foi fundada por volta de 1050 pelos gregos jônicos, e ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país hoje da Turquia, onde está a Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu, fazia fronteira com Mileto, a cidade de Éfeso. E a sua rua principal, olha só que coisa interessante, era pavimentada em mármore.
com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era uma cidade muito rica, era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. A cidade era uma cidade gigante diante da época. Imagine uma metrópole, era como se fosse a cidade de São Paulo hoje, no nosso contexto em que estamos vivendo, onde tem tudo. Aeroporto, tinha um dos principais portos da região. Era então como se fosse São Paulo, onde tem o principal aeroporto, onde fazem viagens internacionais, principal porto do país. Então era onde centralizava o comércio de toda a região. Ela tinha também o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores sentados. Esta era então a capacidade do maior anfiteatro do mundo, que estava em Éfeso. E também próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Era onde o povo se divertia, também onde competiam, onde ocorriam as lutas, as corridas, e também as apresentações, e também a adoração à principal deusa da cidade. Nós já vamos ver então no próximo tópico. Então a cidade de Éfeso é uma cidade bastante antiga, com sua fundação em 1050, como eu já falei, uma metrópole, onde tinha centralizado a adoração, a religião, o comércio, uma cidade litorânea, de praia, com portos, com um anfiteatro. Até aí tudo bem? Bem? Pois bem, nesta cidade, além de tudo isso, de ela ser essa metrópole, ela se tornou tão influente porque ela tinha a sua religiosidade em Éfeso, que é o próximo tópico. A cidade abrigava também o templo de Artemis, que era o nome grego de Diana, que era considerada a deusa da fertilidade. O templo de Diana, ele tinha 100 metros de comprimento por 50 metros de largura e foi construído em aproximadamente 550, 580 antes de Cristo. Ele era construído todo em mármore, tinha o teto, era em mármore branco, com gravuras no teto. Ele era todo construído em colunas, segundo algumas pesquisas, segundo o comentarista Champlin, ele tinha 118 colunas, em que essas colunas eram um meteorito de mármore puro, era uma única peça cada coluna deste templo em mármore puro. Cada coluna era uma única peça de mármore com aproximadamente 17 metros de altura, cada uma dessas colunas deste templo, desta deusa Diana Artemis, que era considerada a deusa da fertilidade, adorada e cultuada por eles. A sua imagem, ela era uma deusa que era armada por arco e flecha, uma destemida caçadora, segundo a cultura grega. Então ela era adorada por ser a deusa então da fertilidade. A economia da cidade, ela dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Então também um dos pontos que fez essa cidade se tornar este ponto tão influente no tempo antigo era o seu turismo, dos povos que iam visitar o templo da deusa Diana. Os turistas visitavam, e também, além dos turistas visitarem, a maior fonte de renda era o comércio de objetos de prata, nichos de prata, vendidos no templo, objetos de adoração a Diana, imagens. Então era a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos 19, vamos comprovar isso. Atos capítulo 19, e o versículo 27.
ao 29, Paulo, ele prega em Éfeso, onde ele inicia a igreja, severamente contra a idolatria. A epígrafe do capítulo 19 é Paulo em Éfeso. Então, 27, ele diz: não somente há perigos, isso é o povo de Éfeso falando, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito. Vamos ler o 26 antes para nós entender. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adora. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Perceba então a preocupação dos moradores de Éfeso em perder a sua principal fonte de renda quando Paulo chega então em Éfeso e começa a pregar contra a idolatria da igreja, contra a idolatria, melhor, da cidade, contra a idolatria em que eles adoravam a Diana, eles faziam deuses de prata. Era uma cidade completamente idólatra, tomada pela idolatria, e Paulo então chega em Éfeso combatendo esta idolatria, e à medida que os irmãos em Éfeso iam se convertendo, os moradores ficaram alarmados com isso. Porque se à medida que cada construtor de objeto de prata ia se convertendo, a economia da cidade também ia diminuindo, a renda ia diminuindo, o turismo ia diminuindo. Era como hoje quem é que faz turismo hoje? Ninguém viaja. Então as cidades hoje que dependem exclusivamente de turismo, elas estão completamente afetadas em sua economia. Por quê? Porque se não tem turismo, ninguém compra objeto, ninguém compra lembrancinha, ninguém compra nem um pingente, nem nada, porque o que todo mundo gosta, isso já era na época, todo mundo que ia visitar o templo da deusa Diana comprava então uma lembrancinha para levar para a avó, para o pai, para a mãe, para o tio, para o sobrinho, para os netos, e assim era o que movimentava a economia da cidade de Éfeso. Amém, irmãos? Amém. Tópico 3, a igreja de Éfeso. Esta então era a religiosidade que Paulo estava enfrentando quando inicia a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, conforme o versículo 31 do capítulo 20 de Atos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, conforme em Atos 19, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Foi a leitura bíblica em classe que nós fizemos, que Paulo chega e interroga eles se eles já tinham recebido o Espírito Santo. Eles dizem: nós nem ouvimos sequer falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, interroga eles: em que vocês são batizados? No batismo de João. Aí Paulo instrui eles, explica, batiza ele em águas e impõe as mãos sobre eles, e eles então recebem o batismo com o Espírito Santo, começam a falar em línguas e a profetizar. Em seguida, depois disso, Paulo evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Essa é uma trajetória do início da igreja em Éfeso. Ele evangeliza os judeus na sinagoga, conforme Atos capítulo 19, versículo 8, em que ele fica na sinagoga por 3 meses, pregando para os judeus. Como alguns judeus resistiram ao evangelho na sinagoga, ele se volta então para os gentios
pregando num salão alugado na escola de Tirano, conforme o versículo 9 do capítulo 19 de Atos. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente. À medida que a igreja começa a crescer em Éfeso, as pessoas vão para as ruas, levam os enfermos para as ruas e colocam à beira do caminho. E olha o que diz o comentarista: Deus usa Paulo poderosamente e a igreja começa a crescer, pois até os lenços e os aventais do apóstolo Paulo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios, pois Paulo não poderia estar em todos os lugares, e o povo tinha pressa, então pegava os lenços que Paulo usava para que as pessoas fossem curadas. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, não somente Paulo, depois de Paulo. Apolo também ministrou e foi instruído por Áquila e Priscila, conforme Atos 24 e 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, conforme 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, Timóteo também então foi pastor da igreja em Éfeso. E segundo Irineu, um historiador, comentarista, um bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou então a igreja de Éfeso. Então vários pastores, vários líderes passaram pela igreja de Éfeso, e não somente vários líderes, mas sim grandes líderes de uma importância muito grande para a igreja e para os irmãos de Éfeso. Então eles foram pastoreados por Paulo, por Apolo, instruídos por Priscila e Áquila. Timóteo também pastoreou, e o apóstolo João também pastoreou a igreja de Éfeso. Tópico 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, versículo 1 de Efésios, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva, povo adquirido, nação santa. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então a saudação de Paulo era como se ele estivesse dizendo aos irmãos de Éfeso: meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. É como se Paulo estivesse cumprimentando a cada um dos irmãos com um aperto de mão, dando um abraço, dizendo a graça e a paz de Jesus. Por isso que algumas denominações, em vez de o tradicional, a paz do Senhor, que é da Assembleia de Deus, eles dizem graça e paz. Calma, essa palavra, muitas denominações então dizem no cumprimento dos irmãos graça e paz. Quem já ouviu essa expressão? Olha, muitos irmãos já ouviram esta saudação, graça e paz. É uma saudação muito comum na Igreja Internacional da Graça de Deus, né? O Cláudio Duarte e alguns pastores conhecidos utilizam esta saudação graça e paz. Não é errado. Paulo utilizou aos irmãos de Éfeso. Nós acostumamos a nos cumprimentar entre irmãos dizendo a paz do Senhor. Alguns já tiraram o Senhor, ficou a paz só. É bom botar a paz do Senhor, ou graça e paz, que é melhor que só a paz. E a paz pode ser um monte de paz. Tá bom então, irmãos? Essa era a maneira que Paulo cumprimentava os irmãos, a igreja. Ele estava se dirigindo aos irmãos. Imagina só, o pastor da igreja, preso, o fundador, que iniciou a igreja, preso, escrevendo uma carta aos irmãos, trazendo algumas orientações, trazendo um conforto da parte de Deus para os irmãos. Então ele diz:
Meus irmãos, recebam a graça e a paz do Senhor. Somente alguém que tinha Jesus podia dizer isso, mesmo estando preso. Diz então a graça e a paz. Que era, já no cumprimento, Paulo cumprimentando os irmãos, ele estaria relembrando os irmãos do favor gratuito e imerecido de Deus. Não era simplesmente só um cumprimento, de novo, e aí, beleza? Salve, não, era já na saudação. Paulo estava sendo usado por Deus para lembrar os irmãos do favor gratuito e imerecido de Deus. Tá certo, irmãos? Vamos então para o tópico 3, o propósito e mensagem. Propósito e mensagem. O propósito dessa carta. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, em outras de Paulo, um exemplo de um problema que Paulo já trata nos primeiros capítulos é quando ele escreve à igreja de Corinto. Quando ele escreve aos irmãos de Corinto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele já diz: irmãos, eu sei que vocês têm os dons espirituais, que vocês são cheios do Espírito, que vocês são bons. Porém, há entre vós divisões, há entre vós intrigas. Paulo já então trata, já no início, de alguns problemas que a igreja estava passando. Não é o que acontece aqui em Éfeso, não tinha problemas tão graves como em Corinto, em que os irmãos tinham divisões, um dizia: eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro. E aí Paulo então já inicia a sua carta de Corinto, tratando este problema e corrigindo os irmãos a se manterem em unidade. Este é um dos problemas em outras cartas de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões, não tão graves como em Corinto. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro, conforme o versículo 20, vamos ler aqui, Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22, que ele diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então aqui Paulo já está trazendo uma orientação aos irmãos, dizendo que Deus, que Cristo, está no controle do universo inteiro, que não tem ninguém que controla a lua, que não tem ninguém que controla o sol, não é um Deus específico para o sol, não é um Deus específico para a lua, outro para as estrelas. Não, ele está dizendo que Deus, que Cristo está no controle de todas as coisas, no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Não vamos ler, mas aí está em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, em que Paulo orienta os irmãos, que eles tinham uma nova vida agora, a eles viverem de uma forma diferente, uma nova conduta, que eles tinham salvos pela graça, que eles deveriam então viver uma vida diferente do que eles viviam antes, bebendo, fazendo tantas imoralidades. Outra preocupação de Paulo que se destaca é ali na lição novamente, com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos, em que Paulo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 18, ele diz
que a barreira da inimizade que separava os gentios e os judeus, que eram povos que não se davam muito bem, Paulo diz: mas agora em Cristo Jesus, no versículo 13, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade entre os judeus e os gentios. Então Paulo está se preocupando com isso, em que os judeus e os gentios deveriam adorar a Deus em unidade. Não tinha na igreja em Éfeso, não era para ter os gentios do lado direito ou do esquerdo e os judeus do outro, não, era para eles viverem em unidade na igreja, para servirem a Deus juntos, para cultuarem a Deus juntos. Por isso que Paulo então se refere a isso, a essa barreira que separava eles, os judeus, os gentios antes. Agora Paulo então está dizendo que Cristo derrubou isso, que o plano universal de redenção, que Cristo morreu pelo mundo todo, inclusive pelos gentios, que os judeus eles achavam que eles eram os especiais, que Cristo tinha morrido só por eles, mas Cristo morreu por todos, pelo mundo inteiro, inclusive pelos gentios, que não eram assim uma raça tão importante, eram os mestiços, não eram raça pura, que nem os judeus se tratavam. Tá certo, irmãos? Então, sob essas premissas, então podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Como que Paulo sabia disso? Porque provavelmente seus irmãos traziam essas notícias para ele através de cartas, e Paulo então escrevia, orientando e atendendo essas necessidades. Então, por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo. Esse tratado teológico sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, em que Paulo então se refere à igreja, mas sim no âmbito teológico ela abrange toda a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, a conduta cristã. Então este é o propósito da igreja. O propósito dessa carta foi escrita para tratar alguns problemas pontuais que tinha na igreja de Éfeso, esta mistura dos cristãos que vinham do mundo helênico, também os gentios e os judeus, esta rixa para tratar isso, exclusivamente isso, e também traz algumas orientações acerca de como eles deveriam se portar. Era o pastor da igreja pregando como se fosse no culto de Santa Ceia, trazendo algumas orientações, algumas correções para os irmãos de Éfeso. Era a carta de Santa Ceia, isso é eu que estou dizendo. Que Paulo então não podia ir, então ele escrevia corrigindo os irmãos, trazendo o povo de Éfeso de volta a convívio conforme a palavra de Deus. Tópico 2, então, a mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, o corpo. Efésios 1 e 22, 4 e 15, 5 e 23 se referem a Cristo como o cabeça da igreja. Se você for ler Efésios 1 e 23 diz: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele... Não, 22, eu estava lendo 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. 4 e 15 ele diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. 5 e 23 ele diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, esta é a mensagem, gira em torno dessa temática, abordando Cristo como cabeça e a igreja como o corpo de Cristo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos
nos seguintes eixos temáticos. A partir disso, que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Capítulo 1, versículo 3 a 5. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Do versículo 13 e 14, que diz: no qual também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, a atuação do Espírito Santo como este penhor da experiência de salvação. Olha só, versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é quem vai nos levar até a nossa herança, até a nossa coroação de glória. Então Paulo então destaca essa atuação do Espírito Santo. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, conforme nós já abordamos. Então, a reconciliação dos gentios e dos judeus através da cruz de Cristo, capítulo 2, versículo 16. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 5, que diz: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ou seja, a atuação do Espírito Santo é muito enfatizada na carta de Paulo aos Efésios. 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão com o Espírito novamente. Os novos, aí tem ali as citações, que é um novo estilo de vida, capítulo 4, versículo 3, que era baseado na unidade. O versículo 30, que era na comunhão com o Espírito. Capítulo 5, versículo 9, era na adoração, na frutificação. O 18 e 19, e capítulo 6, versículo 18, na intercessão no Espírito. Então, esta é a divisão, os assuntos temáticos da carta de Paulo aos Efésios, que nós estudaremos então ao longo deste trimestre que se inicia hoje. Então, os novos também é um assunto abordado, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, que são textos bastante utilizados em cerimônias de casamento, que é o capítulo 5, 21, até o capítulo 6, versículo 20. E Paulo então traz as orientações de como a esposa se porta para com o marido e como o marido se porta para com a esposa, fazendo então uma comparação de como a igreja deve se comportar para com Cristo e de como Cristo se comporta para com a igreja. Tá certo? Então, portanto, a epístola contém essa combinação de doutrina de fé e prática da vida cristã. Paulo então ensina de forma prática como os cristãos deviam se portar. Ou seja, de uma forma muito simples. Eu gostei muito dessa citação do comentarista, que ele diz: trocando em miúdos, é tudo que Deus já fez por nós e tudo que se espera que a igreja faça. É o que a carta de Paulo aos Efésios aborda. Tudo quanto Deus já fez e tudo quanto se espera que a igreja faça. Amém? Amém. Tudo quanto Deus já fez e do que se espera que a igreja faça. Para nós concluir, há um assunto muito importante na lição que Paulo aborda, que é sobre o Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na igreja e na vida da igreja e dos irmãos. Paulo aborda isso de forma muito clara, repetidas vezes
carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver isso no decorrer do trimestre. Paulo aborda de forma muito incisiva. O comentarista Gordon Fee, ele comenta que existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal. Vou ler de novo. Existem, isso está no subsídio teológico de uma das lições do professor. Existem raros aspectos da vida cristã em que o Espírito Santo não assume o papel principal. São raras as exceções em que o Espírito Santo não assume o papel principal. E também são raros os aspectos sobre o papel do Espírito que não tenham sido mencionados na carta de Paulo aos Efésios. São raros os aspectos do Espírito que não tenham sido mencionados nesta carta. Em 1:13 ele é chamado do Espírito Santo da promessa, cuja importante promessa divina é um sinal de que os últimos dias já chegaram, como nas promessas de Joel, capítulo 2. Jesus promete batizar os discípulos com o Espírito Santo em Atos, assim como João Batista já havia pregado. Em Efésios, o Espírito Santo também é descrito como a marca ou o selo da propriedade de Deus. Ele estava dizendo, quando Paulo escreve aos Efésios, que o Espírito Santo era o selo que identificava que os Efésios eram a propriedade de Deus, que eles eram a propriedade de Deus. Também descreve que através do Espírito Santo Deus habita na igreja, conforme o versículo 22 do capítulo 2. Olha só o que diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus, onde? No Espírito. Então Paulo estava dizendo para eles, no qual também vós juntamente, uns com os outros, estáis sendo edificados, estão sendo construídos. Para quê? Para que Deus habite em vós. Habite em vós como? No Espírito. Para que Deus habite em vocês no Espírito. Para que o Espírito Santo esteja em vocês, habitando em vocês. Por isso que vocês estão sendo edificados. Olha só como o Espírito Santo é importante na nossa vida. Como o Espírito Santo é importante na nossa vida. Eu preguei inclusive ontem no culto de jovens sobre a importância de termos o Espírito Santo, de termos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Pois quando temos o Espírito Santo na nossa vida, não há espaço para o medo, para dúvida, pois o Espírito Santo estando na nossa vida, olha só o que diz, é Deus habitando em nós, irmãos. Aleluia. Se o Espírito Santo habita dentro de nós, é a mesma coisa que Deus dentro de você, irmão. E você imagina alguém cheio de Deus com medo? Não combina as duas coisas. Medo e cheio de Deus não combina. Porque alguém que é cheio de Deus não tem espaço para o medo. Alguém que tem o seu coração incendiado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, é alguém que não tem medo. Porque alguém que é incendiado pelo Espírito Santo é alguém ativado, é alguém em movimento, é alguém fazendo alguma coisa. E ela não tem como ser tomada pelo medo, porque ela está em movimento. E o medo faz o que? A primeira coisa, o medo paralisa. O medo paralisa. Eu usei uma alegoria, quero usar aqui. Usei ontem, quero usar de novo. Quem aqui já andou de tirolesa ou alguma aventura radical assim? Já andou, pastor? Alguma aventura radical? Não. Precisa andar, é bem bom. Precisa enfrentar esse medo aí, pastor. Se você já andou em algum dessas aventuras radicais, você coloca todos os aparatos, os cintos, e é difícil, vamos imaginar uma das maiores tirolesas do mundo. É difícil alguém que coloca o cinto assim e simplesmente sai e pula. O que ela faz? Primeiro, confere o cinto, vê se o instrutor afivelou bem, dá aquela sentada assim, né, para ver se vai aguentar, né, confere o cabo, assim, né, até onde a visão alcança, ver se está bom. E o que ela precisa? Ela vai para pular e, né, se alguém tem bastante medo, o que ela faz? Ela fica
Tem pessoas que às vezes ficam uns 2, 3 minutos ali, não vai. Espera aí que estou me preparando. Eu já vou. E algumas pessoas são tomadas pelo medo, que o medo paralisa. É isso que o medo faz. O medo paralisa tanto que a pessoa não consegue fazer nada. E algumas pessoas precisam do que para ir? Precisam do que? Precisam do empurrão. Porque se elas não forem empurradas, elas não vão. Elas não vão por quê? Porque o medo, ele faz isso. O medo nos paralisa diante das coisas, diante dos obstáculos. O medo faz isso. O medo nos paralisa. E a gente até tenta, mas não vai. Até tenta, não vai. Aí tem que vir Deus e fazer o quê? Dar um empurrão em algum peteleco, não ele, para ver se vai. E a pessoa que ela é incendiada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo faz isso que o pastor falou, que alguém que vai pular na tirolesa, dá um empurrão. Amém. Coloca em movimento, porque ela está tomada por Deus, Deus está habitando nela. Ou seja, é Deus que faz ela enfrentar o medo, que faz ela ser ativada, ela fazer as coisas, ela trabalhar na igreja, fazer a obra, vir para a igreja no domingo de manhã, embora em número reduzido, mas mesmo assim sem medo do coronavírus, que é o que se fala hoje, é o que paralisou muita gente, é o que trancafiou muitos crentes, amedrontou, que paralisou muita gente. Tem tanta gente, mas ali assim é o coronavírus, tem pessoas que estão assim, tentando enfrentar, mas não conseguem. Outros nem, já até tiraram o cinto e foram embora. Não vou pular nessa tirolesa, nem querendo. Entenderam, irmãos? Então nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo só habita na nossa vida através da oração. É o que faz a ligação entre nós e Deus. E aí Deus desce através da oração e habita em nós. O Espírito Santo habita em nossa vida, retira o medo da gente e faz nós acreditar que em Deus nós somos guardados, somos protegidos, que Deus controla o universo, tem o mundo na palma das suas mãos, inclusive a tua vida. Aleluia. E a tua que está em casa também. O Espírito Santo é o revelador do mistério de Deus. E para nós concluir, capítulo 3, no versículo 16, 3 e 16, ele diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Ou seja, o Espírito Santo é a pessoa que fortalece os crentes no seu íntimo. Então o crente que é cheio do Espírito Santo tem seu interior fortalecido pelo Senhor. Aleluia! 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 Eu não me entenda mal dizendo, o Josias falou na EBD que eu posso fazer o que eu quiser, que eu não vou pegar o coronavírus. Não estou dizendo isso. Você pode até pegar, mas se Deus está na tua vida e a vontade dele para a tua vida é que você sobreviva, nada vai te acontecer, porque a vontade de Deus é soberana para nossas vidas, irmão. A vontade de Deus é soberana, está acima de qualquer vontade humana, de qualquer coisa. A vontade de Deus está acima de qualquer coisa. Então nós precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Nos dias que estamos vivendo, irmãos, em que o arrebatamento da igreja é iminente, está a qualquer momento, Jesus pode voltar. Nós precisamos estar fortalecidos em Cristo. Aleluia. Nós precisamos estar com o nosso interior habitado por Deus. Aleluia! O Senhor é o Espírito Santo quem vai nos levar ao encontro de Cristo. Como nós queremos morar no céu se não temos a presença de Deus? Se é o Espírito Santo que vai levar a igreja ao encontro do noivo, aleluia! Como nós seremos arrebatados se não temos o Espírito Santo na nossa vida? Aleluia! Se estamos paralisados pelo medo de embarcar nessa tirolesa, quanto mais ser arrebatado. O medo
está nos paralisando, impedindo que a presença de Deus habite na nossa vida. Mas essa manhã, em nome de Jesus, nós que estamos aqui na igreja, você que está em casa, seja fortalecido pelo Espírito Santo de Deus essa manhã. Aleluia. Oh glória, nos colocamos em pé, irmãos. Glória. Aleluia. É o Espírito Santo que nos fortalece, irmãos. É o Espírito Santo que nos protege, Ele habita em nós. É a propriedade de Deus, é que nos identifica como cristãos, como crentes em Cristo Jesus. Aleluia. A nossa conclusão, para nós encerrar, diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Vamos abordar ao longo do trimestre. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Aleluia! A batalhar contra as forças das trevas. Aleluia! Nós precisamos acordar como igreja. Nós precisamos acordar como igreja. Precisamos batalhar, guerrear, pois há uma arma poderosa em nossas mãos, irmãos. Há uma arma poderosa em nossas mãos. Eu não sei como é em outras igrejas, mas graças a Deus aqui, nosso pastor logo no início já tomou a iniciativa de colocar a igreja em oração. Um cronograma de oração foi criado, a igreja está orando 24 horas por dia. Mas com certeza teve igrejas que só tomaram esse despertar porque teve que vir alguém lá de fora. O presidente da república tem que conclamar um jejum para alguém se colocar na presença de Deus. Mas essa era uma iniciativa que tinha que ser tomada pela liderança da igreja brasileira. De se colocar na presença de Deus, pois só Jesus pode restaurar a nossa terra, pode curar a nossa nação. Aleluia! Mas nós precisamos, é o nosso papel, não é do presidente da república, é nosso como igreja, se colocar na presença de Deus, sermos cheios do Espírito Santo, como Paulo orienta os irmãos em Éfeso, e assim eles sobreviveriam às tempestades que iriam enfrentar, tendo a presença de Deus. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós te louvamos, Jesus, e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Como é bom aprender a Tua palavra, Senhor, e entender que o Teu Espírito Santo, Ele está conosco, que Ele não muda, e jamais nos abandona. Aquele crente que é fiel, aquele crente que busca sim a Tua presença. E nessa carta nós podemos ver já desde agora que o Teu Espírito Santo é quem está conosco, nos conduz, e que nós, a igreja do Senhor, precisamos ainda mais da Tua presença, Jesus, que precisamos de coragem, de ousadia, de poder, e quem traz isso a nós, a Tua igreja, é o Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nesta manhã, que cada um de nós venhamos pedir ainda mais essa presença que está aqui, essa presença gloriosa, essa presença, Senhor, que nos faz caminhar mais um passo, que nos mostra que nós não estamos sozinhos, que nos faz entender e acreditar que nós venceremos e que nenhum mal, que praga alguma chegará à nossa tenda. Ah, Senhor, eu te agradeço pela Tua presença, que nós, como igreja do Senhor, venhamos buscar ainda mais a Tua presença, que nós, a igreja do Senhor, venhamos entender, como Paulo traz aos Efésios, que nós somos o corpo, mas a cabeça é o Senhor Jesus. Aleluia! Quem manda, quem dirige, quem cuida, quem governa é o Senhor. Jesus, derrama cada dia mais da Tua presença. Espírito Santo, Tu tens a liberdade em nossas vidas, por isso é que nós te agradecemos. Nos renova nessa manhã, nos enche ainda mais da Tua graça, nos enche ainda mais do Teu poder, nos dá ousadia, nos dá autoridade, Senhor, e nos dá poder no meio de um mundo que está com medo, mas que nós, a Tua igreja, venhamos caminhar com coragem, com coragem, com coragem,
mas o Deus que nós servimos é poderoso e está conosco. Te louvo e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, sentem mais um minuto. Quis orar agora porque não queria de forma nenhuma deixar esfriar esse sentimento que o Espírito Santo está colocando em nossos corações. Como Josias muito bem explicou aqui, nós precisamos cada dia mais dessa coragem do Espírito Santo. Não tema, não se desespere, não se apavore. Quando nós retornarmos aos cultos normais, depois que terminarmos o seminário Apocalipse, o Espírito Santo já falou no meu coração o que nós temos que estudar. Essa é uma igreja que estuda a palavra. E queridos irmãos, o que o Espírito Santo tem falado comigo enquanto eu tenho orado é que nós devemos retomar assuntos básicos da vida cristã, como por exemplo as doutrinas bíblicas, a doutrina da fé, a doutrina da glorificação, a doutrina da justificação, assuntos tão primários da fé, mas que nós precisamos, porque o que nós vimos aí no decorrer dos dias é exatamente como o Josias falou: pessoas com medo, pessoas travadas, e não só medo, estou falando de crente, alguns já beirando o desespero. Queridos irmãos, aonde foi parar a nossa fé? Mas graças a Deus que nós servimos um Deus de misericórdia e que nos ama e que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Por isso nós estamos aqui, nós vamos passar e nós vamos enfrentar esse momento e todos nós iremos aprender com ele. Amém? Viram a importância de vir à casa do Senhor? É como ir um posto de gasolina, né? O carro já está lá na reserva, quase não está andando, mas quando vai, enche o tanque, ele vai muitos quilômetros pela frente. Assim somos nós precisamos encher o nosso tanque com a presença do Espírito Santo. Irmãos, tem ainda alguns minutos, por isso que eu vou fazer esse comentário, não é tomando gancho na palavra que Josias trouxe, não, de forma nenhuma, muito bem explicada a todos nós. A carta aos Efésios ela é considerada pelos teólogos como a rainha das epístolas, porque justamente ela fala da igreja como corpo de Cristo e Cristo que é a cabeça da sua igreja. Então Paulo ele discorre sobre essa importância, a importância da igreja. E quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, alguns versículos que já foram lidos aqui, e aqui é muito importante, por isso que nós como igreja que aprende a palavra temos que entender. Quando Paulo ele começa a pregar na igreja de Éfeso, havia um templo dedicado à deusa Diana dos Efésios, Artemis em grego e Diana em latim para os romanos. Essa deusa era a deusa da fertilidade. E esse templo descrito aqui pelo Josias e pelo autor da lição, ele era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pessoas do mundo todo recorriam a ele para comprar os seus deuses, os seus nichos, mas também para praticar uma prática de orgia dentro daquele templo. Haviam ali muitas prostitutas que adoravam a Diana, praticando sexo com pessoas, com homens que vinham de todas as partes do mundo. Essa era uma das características desse templo. E a aglomeração, a procura por aquela prática naquele templo era tão grande que nas adjacências do templo havia um banco onde era depositado todo o dinheiro que entrava ali. Essa era uma prática pagã, idólatra, promíscua, mas que era a característica da cidade de Éfeso, ok? Quando Paulo começa a pregar o Evangelho, o que acontece? A procura a essa prática e todas as demais práticas idólatras, ela começou a diminuir, e diminuir tanto que a preocupação desses artesãos que construíam as imagens era que a Diana estava sendo depreciada e a procura ao templo estava diminuindo cada vez mais, porque o Evangelho entrara naquela cidade. Ou seja, aonde o Evangelho de Jesus entra, a transformação, a separação das coisas do mundo e a santidade. Abra comigo a carta aos Efésios de novo, vamos ler apenas alguns versículos. Porque isso tem que ficar muito, mas muito claro na nossa mente, no nosso coração, e é o tempo de nós ensinarmos cada vez mais a palavra do Senhor. Efésios capítulo número 4. Efésios 4, versículo de número 17. Os irmãos acharam? E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido,
entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O novo homem vive em santidade. Versículo de número 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede meus imitadores, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. E aí Paulo vai discorrendo sobre como é a vida cristã a partir de agora. Irmãos, a vida cristã é completamente diferente da vida passada do velho homem. A igreja, ela não deve se aliar ao mundo. A igreja não deve participar das impurezas e como o mundo ou o velho homem andavam. Agora é uma novidade de vida. Por isso que se precisa urgente na igreja brasileira se estudar a carta aos Efésios. Por quê? Porque líderes que agora estão convocando o jejum nacional, isso não é errado, pelo contrário, devemos fazer, mas líderes que ontem ou anteontem estavam aí convocando o jejum nacional, são os mesmos que no mês de março convocaram a igreja para ir para dentro do carnaval. E aí, queridos irmãos, como fica? Quando está se usando muito um versículo, vamos ler esse versículo novamente aí, primeiro livro de Crônicas, capítulo 7, e versículo de número 14. Está errado? Claro que não, é a palavra de Deus, essa palavra se aplica aos nossos dias. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual parte que eu omiti desse texto aqui agora? E se converter dos seus maus caminhos. Se a igreja do Brasil, e hoje é um assunto para a igreja, não se converter dos seus maus caminhos, não adianta fazer jejum todo domingo, ou não adianta ir estar convocando o presidente para liderar um jejum, não adianta. Então, irmãos, a igreja do Brasil, ela precisa se converter dos seus maus caminhos. Uma igreja diluída, nossas lideranças, sem a presença de Deus, homens que estavam voltados ao dinheiro e tudo quanto é outras coisas aí, e levantam a igreja cada vez mais, distanciando-se da palavra e se alienando cada dia com o mundo. Agora nós percebemos de maneira tão clara que tudo que nós falamos, queridos irmãos, realmente é verdade e que nós precisamos sempre ficar com a palavra de Deus. Então que nós possamos ter isso para a nossa vida e precisamos ensinar. A carta aos Efésios, ela mostra muito bem a diferença
que não é o mundo que transforma a igreja, mas é a igreja que transforma o mundo. E agora nós vemos aonde muitas lideranças levaram e por que Deus permite muitas coisas. Mas Deus, sendo misericordioso, tudo que o Josias falou, aquele que ser fiel, a prerrogativa, irmãos, é essa: ser fiel a Jesus. Então é um tempo agora que cada um de nós cristãos devemos ser mais fiéis ao Senhor em todos os aspectos da nossa vida. Jesus está voltando, e aí estão os sinais da volta de Jesus, e que nós venhamos entender. Tem muita gente que brincou muito com Jesus, que brincou muito com o Evangelho, brincaram demais, agora estão entendendo que precisam tomar uma atitude. Brincaram de ser cristão, brincaram de se alienar com o mundo, brincaram de santidade, deixaram muitas vezes a igreja por tantas coisas, tantos motivos aí, cada um com o seu. Agora é a oportunidade que o Senhor nos dá. Por isso que quando começou já essa restrição de não podermos ir ao templo, eu já comecei a fazer culto na casa com os irmãos, e depois os irmãos vão testemunhar. Fizemos muitos cultos e foi uma bênção. Nós não perdemos a comunhão e a chama do Espírito Santo nos nossos corações. E se voltar as restrições, nós vamos continuar como estávamos, porque não podemos perder o que o José falou: a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então vamos ficar em pé. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu. Os irmãos que puderem, venham aos cultos, tá? Os irmãos, quando eu mandar as mensagens, já me avisem: pastor, eu vou poder ir, ou eu quero ir tal dia, para que nós não venhamos exceder o número de pessoas no templo, certo, meus irmãos? E vamos fazer a ceia, e vamos nos preparar, e se a trombeta soar, aleluia, nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Não se esqueça, nós somos peregrinos nessa terra, somos peregrinos. Tem pessoas que ainda não entenderam, irmãos. Aqui é só de passagem, aqui são alguns anos, mas nós temos uma eternidade pela frente. Amém? Vamos despedir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do amado e querido Espírito Santo, que está conosco, que permaneça sobre a vida de cada um de nós. E todos nós, a igreja do Senhor, dizemos: estamos despedidos. Deus vos abençoe. Tenha um ótimo domingo na bênção do Senhor.